Essa segunda parte de Iolenu, em que no primeiro vídeo eu coloquei um Owe, um provérbio que é Oroti o Iolenu Otum Padawa. O que é isso? A palavra que é dita, ela não volta mais. A palavra que sai da boca, ela não entrará mais. Então, é muito importante entender esse conceito, porque todo iniciado ele sabe da importância do Ofó, da palavra como força espiritual, Ofó, da palavra como encantamento, Ofó, da palavra que, quando em harmonia com o destino, o ser humano, a palavra do ser humano, quando em harmonia com o Ipim Ayamó, ela ganha um peso e ganha uma força absurda. Porque é essa palavra que vai ser abençoada por Exu. É essa palavra que vai ser transformada por Iami, sem voltar como um espelhamento danoso, um espelhamento nocivo, sem voltar como um espelhamento na forma de Ajogum. Pelo contrário, essa palavra vai voltar na forma de bênçãos, Ireaboató, bênçãos de longevidade, Irearaiku, bênçãos de saúde, Ireileraimi e todas as outras formas de bênção. Então, Iolanu é um conceito fundamental para que a gente possa realmente separar aquilo que é uma condição de um ori buuku para um ori rerê. Porque muitas pessoas fazem essa confusão na hora de processar essa analogia do que é um ori buuku e um ori rerê. Gente, uma cabeça buuku, uma cabeça considerada ruim, ela simplesmente não nasceu predestinada apenas à maldição, não. Ela não nasceu predestinada apenas a sofrer ruínas, não. Da mesma forma que um ori rerê não vai ser um ori predestinado só a gozar das coisas boas na Terra, não. A distinção entre um ori buuku e um ori rerê se dá a partir de cada atitude que nós deliberamos em escolha. Cada atitude que nós deliberamos em escolha. Muito longe de ser essas teologias da prosperidade que tentam aplicar a filosofia do orixá. Muito distante disso, porque independente de condição financeira, classe social, nós podemos ter uma relação de essência, e essa relação de essência dentro de um propósito de destino em qualquer lugar, em qualquer condição de existir, de ser, de vibrar. Então, nós podemos ser um orirerê em cada escolha que nós podemos tomar a nível de atitudes. Aí eu vejo as pessoas falando, não, né? É Oriburcu, tá pobre, tá ferrado, tá isso, tá lascado, tá doente, tá... Pô, não tem nada disso. A questão de ser um orirerê, uma cabeça boa, um oriburcu, é a forma que nós reagimos a cada situação da vida. Se você reage dentro de uma postura honrada e digna, seus ancestrais estarão ali para lhe abençoar. Mas se você é reativo e se assume numa posição indigna, seus ancestrais não vão poder fazer muito por você. Essa é a grande distinção entre um oribuku e um orirerê. É a forma que ele reage ante os desafios da sua própria vida, sendo que cada desafio é uma forma de lição autoimposta. E dentro da relação com Yami, os princípios de espelhamento, aquilo que vem como espelhamento do cosmos, da natureza, da vida, a nível de essência. Não tem como fugir disso. Por isso que Yami controla os Ajoguns.
porque esses espelhamentos muitas vezes vêm na forma de Ajogum. Então, Yolenu fala da importância da gente não comprometer o nosso ofó. A nossa palavra, ela cria a realidade. A nossa palavra, ela gera a realidade. E como é que nós vamos gerar a nossa realidade? Como é que nós vamos criar a materialização daquilo que nós somos em frequência, em energia, em vibração, em axé? Com palavras que geram perturbações, geram ruídos, conforme está no primeiro vídeo, que molestam a natureza alheia, além da nossa própria, que molestam o útero de Ami, que é esse campo energético, esse campo chamado Terra. E aí eu observo, inclusive, sacerdotes usando da palavra como se armas fossem. Usando a palavra dentro de um poder bélico, criando até ritualísticas em torno da modulação da palavra, porque isso é possível, mas para destruir, para aviltar, para confrontar, para atacar, para maldizer. Em que a energia que gera essa palavra, essa energia não parte da pureza de essência. A energia que gera essa palavra parte de um ego muito enraizado, de um ego muito narcísico, de um ego muito vaidoso. E muitos sacerdotes, sacerdotisas não se constrangem, não se fazem aquebrantar para moderar a capacidade que eles têm de afetar a realidade própria e alheia a partir da modulação do som, a partir do ofó, a partir de que maneira ele consegue externalizar aquilo que ele é em frequência, aquilo que ela é em vibração, aquilo que cada um é em sua essência. E isso é algo que nós, todos nós, precisamos de muita vigilância, mas muita vigilância mesmo. Mas muita mesmo. Porque é naqueles momentos mais íntimos, em família, com amigos, que a gente se permite ser quem nós somos verdadeiramente, em essência. Pelo menos parte, uma boa parte disso. E é justamente nesses momentos de relaxamento que nós mais profanamos a questão do nosso ofó, porque a gente fica relaxadão a nível de essência, e é onde a gente abre mão de uma vigilância sobre a nossa palavra. Então, Yolenu, a gente usa o nosso ofó para quê em Yolenu? Para provocar perturbações, conforme está no conceito da palavra Yolenu, ou a gente vai usar o nosso ofó para gerar uma harmonia com o propósito de alma que nós temos, gerar uma realidade mais positiva com o mundo, uma vez que esse é o propósito de Fá. De que maneira nós fortalecemos a nossa palavra diante da ancestralidade? De que maneira a nossa palavra passa a ter peso de lei diante da ancestralidade? Porque os ritos acontecem para que a nossa palavra seja ouvida por Exu. Os ritos acontecem para que a nossa palavra seja ouvida por Yami. Qual que é o sentido do Imolé?
e mulher, Bá. É a iniciação que se dá através do Ofó. A iniciação que se dá através da palavra. E essa iniciação não é restrita apenas para Yami. Essa iniciação passa em todos os processos de iniciações em Orixá. Seja ele Bibá Orixá, Orixá de Dá, seja o Tité Orixá, ou seja, todos os processos que nós temos uma relação com o Orixá, nós temos ali um pacto assumido. Nós temos ali um juramento assumido. Nós temos ali um compromisso estabelecido. Inclusive a palavra que é fundamental também para a repactuação com Ebé. Então, como a nossa palavra vai ter um peso apenas nesses momentos e no dia a dia, essa mesma palavra não vai mais nos servir como Ofó, vai ser para falar qualquer tipo de bobagem. E aí é interessante a gente comentar uma coisa, mesmo que a pessoa a qual nós comunicamos não esteja presente, ou sobre a qual nós comunicamos não esteja presente, a nossa palavra tem o poder de reverberar até ela. Mesmo que a pessoa sobre a qual falamos não esteja presente, o nosso Ofó tem o poder de alcançar, de reverberar até essa pessoa. E mesmo que ela não saiba, a espiritualidade, a sensitividade, a sensibilidade que essa pessoa tiver vai captar essas vibrações e vai reagir a essas vibrações, mesmo que o mental inferior não saiba o que está acontecendo, não seja capaz de processar isso. Mas o Ofó é capaz de atuar, de reverberar à distância. E mesmo à distância, a nossa palavra tem o poder de gerar incômodos e perturbações e moléstias, mesmo que à distância, mesmo que a pessoa não esteja presente, porque a nossa palavra, ela se movimenta através do ar. E a consciência que os elétrons têm, de alguma forma, se ligam em simbiose, em egrégoras, enfim, criam teias. E essas teias alcançam um campo morfogenético, um campo eletromagnético, enfim, alcançam um outro nas suas inúmeras formas de explicações, pela física quântica, enfim, por cada ciência e teoria espiritual, mas alcança. O Ofó, o nosso Ofó, alcança e incomoda, mesmo que à distância. Então, por isso que mesmo no secreto, mesmo que estejamos no secreto do nosso lar, do nosso quarto, as nossas palavras precisam ser de bênçãos. O nosso Ofó precisa atrair a abundância. E para atrair a abundância, ele precisa gerar abundância. Essa é a grande diferença de quem busca construir uma relação como Orirerê e vencer uma relação enquanto Oribuku. Uma cabeça boa como Orirerê e ruim como Oribuku. Certo? Então que Fá possa abençoar cada um de vocês. E quem estiver vendo realmente esses conteúdos e sendo verdadeiramente alcançado por esses conteúdos, compartilhe. Talvez chegue para ajudar alguém. Um grande axé.